Sem propriedade digital, nossos jogos vão sumir, do canal Nerd Crônico. Então bora. Eu acho essa introzinha do Nerd Crônico tão legal. Olá, pessoas que habitam os confins da internet. Aqui quem fala é o Tucas e eu estou há 0 dias sem me surpreender com a interpretação de texto do gamer brasileiro. O meu recorde no canal é de 0 dias. No vídeo que eu fiz, O que falta pra Steam ser perfeita, eu dei uma viajada na possibilidade da plataforma de alguma maneira dar aos jogadores propriedade total dos games digitais adquiridos nela. A ideia era, se eu comprei um jogo na Steam e ele de fato pertence a mim, eu também deveria poder emprestar e vender a licença dele numa espécie de lojinha de digitais usados. Eu descrevi essa ideia num cenário utópico, porque apesar de eu achar que todas as lojas de games digitais em todas as plataformas deveriam garantir o direito da gente de comercializar, emprestar e dar os Não, footage da Epic Games Store, pois o editor não quer prejudicar a visão da audiência. Realmente, a Epic... a Epic tá literalmente jogo de graça pra você. E eu só não quero entrar, porque a Epic é muito feia. É muito feia, não é muito funcional. É um trampo desgraçado pra você querer olhar qualquer informação de jogo na Epic. Horrorosa, mal otimizada, tem vezes que não abre. Se você fica uma semana sem abrir, ele já quer que você logue de novo. Horrorosa, horrível, horroroso, me faz mal. nossos jogos, eu acho basicamente impossível as desenvolvedoras e as próprias lojas aprovarem algo assim, porque elas iam deixar de ganhar grana na venda de um jogo antigo em full price. Mas algumas pessoas que entenderam a ideia desse conceito me fizeram até acreditar um pouquinho mais nessa possibilidade, sugerindo que a desenvolvedora e a loja, no caso a Steam, poderiam ganhar uma pequena porcentagem dessas transações de venda entre os usuários. O que pra mim... Igual acontece com as cartinhas, por exemplo. As cartinhas... Dá pra você trocar elas, tipo, vender elas e a Steam pega um pouquinho. Eu entendo a questão de revender os jogos. Porque, por exemplo, você finalizou um jogo, você não quer jogar mais, você botar ele numa lojinha pra vender. E aí você, tipo, cobra mais barato do que a loja em si. Mas eu não sei, eu não acho que as lojas virtuais fariam isso porque, querendo ou não, mesmo que elas peguem uma porcentagem do jogo, se esse sistema existe, 100% das pessoas vai primeiro procurar uma versão usada de um jogo virtual do que o jogo de fato. Sei lá, acho que esse tipo de coisa só funciona mesmo pra talvez coisas físicas. Porque aí faz sentido você pagar mais barato, porque realmente é uma coisa que alguém usou. A não ser jogos que não estejam mais sendo comercializados. Jogos que não são mais comercializados faz total sentido você poder revender eles. Tem muito jogo na Steam, por exemplo, que não tá mais na loja, você não pode mais comprar. Vou usar um exemplo muito merda. Mineirinho não tá mais na loja, que eu saiba. Você não pode mais comprar, mas quem já tem o jogo, ainda tem ele. Você poder revender dentro da própria plataforma faria muito sentido. Pareceu uma ideia bem plausível. Para poder exemplificar tudo isso, eu falei que os jogos só eram de fato nossos para poder emprestar, dar ou vender quando eles eram físicos. E que a gente foi perdendo isso. Outra coisa, realmente, dar jogos para outras pessoas, você devia poder. Da sua biblioteca, você querer pegar e falar assim, não, esse aqui, é o Celeste. Já acabei de jogar Celeste, meu amigo nunca jogou Celeste. Vou dar Celeste para o meu amigo. Você pega a Celeste da sua biblioteca e dá para a biblioteca do seu amigo. Você deveria poder fazer isso. Faz total sentido. Porque se você tem um DVD em casa, você pode entregar pro seu amigo. Por que você não pode entregar a licença de um jogo para um amigo seu que você pagou e comprou? É seu. Cada vez mais na medida que os jogos digitais se popularizaram. E a ideia de eu mencionar isso nesse vídeo é que, na minha visão, eu acho que a gente deveria continuar tendo esse direito. Enfim, a raiz do problema é que, como eu utilizei mídias físicas para exemplificar tudo isso, algumas pessoas entenderam que... Mídia física na Steam, como assim, cara? Os computadores nem vem mais com leitor de CD e DVD? Mídia física, coisa de velho, eu quase dei like, mas tu falou? Mídia física, Tucas, baixa o jogo, grava ele no CD e customiza. Pronto, mídia física da Steam. Esse bagulho de trazer mídia física pra Steam não me interessa muito. Eu não quero comprar um jogo pela Steam. Nossa, mas é que aí É que aí ele tem que entender que tem muita gente que assiste vídeo com o cérebro desligado. Aí é complicado mesmo.
e receber ele pelos correios na minha casa, pra eu ter que instalar ele através de um leitor de DVD que eu nem tenho no meu PC. Eu também não quero começar uma cruzada contra a mídia digital, porque eu já aceitei ela como presente e futuro há muito tempo. A única coisa que eu quero é ter propriedade total pra decidir o que eu faço com as mídias digitais que eu comprei. Assim, Adoro mídia física, elas são muito bonitas. Eu gosto muito de mídia física também, eu gosto de coisas físicas, eu gosto de pegar um negócio e olhar. Tanto é que tem ali uns mangá e uns livros, porque eu poderia ter comprado digital e ter todos eles no meu celular? Poderia, mas eu gosto de pegar na mão e olhar as palavras, eu gosto de poder olhar pra uma página assim, durante bastante tempo, e ela não desligar. Com os jogos eu não tenho tanto isso, porque... Eu acho que é porque eu nunca tive isso. Eu não tinha vários jogos na minha casa. Então eu acho que não pega tanto isso pra mim. Porque o que eu tinha era um videogame que tinha 200 jogos dentro dele. E era isso, tá ligado? Numa época eu tive um Xbox e aí sim eu tinha alguns jogos, mas mesmo assim nunca foram muitos. Então acho que não pega tanto pra mim, porque jogos pra mim sempre foram dentro dos seus respectivos negócios. Mas mesmo assim, eu entendo quem quer ter um DVD de, tipo, eu vou jogar aqui o Red Dead Redemption, eu tenho um DVD. Entendo quem quer ter esse tipo de coisa. Eu acho que esse tipo de coisa, inclusive, deveria ser mais acessível do que é hoje em dia. como a gente tinha com as mídias físicas. A minha comparação começa e termina aí. Eu resolvi falar um pouco mais a respeito disso porque quem já é inscrito no canal há mais tempo tá ligado que o universo se movimenta aleatoriamente para algum evento se relacionar com uma asneira que eu falei recentemente por aqui. E a bola da vez foi... The Crew. No dia 1º de abril de 2024, e não, isso não é uma pegadinha de 1º de abril, a Ubisoft deletou o jogo The Crew, que havia sido lançado em 2014. E sim, o termo é literalmente deletou, porque se tratando de um jogo 100% online, ao fechar os servidores, The Crew se tornou injogável. E como a Ubi não disponibilizou nenhuma maneira dele ser jogado em offline, ela também foi lá e deletou ele da biblioteca dos usuários que haviam adquirido esse jogo, já que ele passou a ser só um ícone inútil sem serventia que ia lembrar os usuários de algo que não funciona mais. Aí eu fico aqui me questionando, sabem qual a diferença de The Crew, que tem gráficos 3D super realistas, que foi lançado em 2014 na 8ª geração de videogames, que teve 2 expansões, que vendeu mais de 20 milhões de unidades pra... Stanley Cup, um jogo de hóquei no gelo com gráficos 3D questionáveis que foi lançado há 30 anos em 1993 pro Super Nintendo? Bom, a diferença é que o Stanley Cup... Você ainda pode jogar um jogo que você pagou. Eu ainda consigo jogar. Uma coisa mais ou menos parecida em proporções menos alarmantes rolou com o Drive Club. Em algum momento no desenvolvimento do PlayStation 4, esse jogo aqui era visto pela Sony como um possível Forza Killer. O objetivo era criar um jogo de corrida mais arcade e voltado para interações online com uma comunidade de jogadores de PlayStation para a Sony poder competir com o Forza Horizon. Mas, apesar de, na minha opinião, ele ter sido um ótimo game com gráficos maravilhosos, uma chuvinha 10 de 10 e jogabilidade bem bacana, Drive Club não chegou nem perto de atender as expectativas comerciais que a Sony tinha para ele. Resultado, servidores do game fechados e metade das funções do game eliminadas. Pelo menos ao contrário do The Crew, o Drive Club tem uma boa parte do seu conteúdo que funciona de maneira offline. Então, tendo a mídia física dele, eu ainda consigo aproveitar uma parte do jogo. O fato é que toda essa treta levanta muitos questionamentos, não só a respeito do direito de propriedade digital que eu defendo, mas também questionamentos a respeito da pirataria. Nenhuma empresa, seja ela desenvolvedora, publisher ou loja, quer que a gente pirateie os jogos dela. Só que o mais bizarro é que no cenário atual, muitas vezes, a pirataria fornece acessibilidade ao game pra gente. Né, dona Nintendo? Né? Que coisa... Nossa, que coisa, né? A Nintendo chega assim pra você e fala: ah, você quer jogar o nosso jogo que foi lançado 20 anos atrás? Não se preocupa, você só tem que ir na internet e procurar alguém que esteja revendendo alguma coisa que ele já comprou. Afinal de contas, a gente não vende mais e a gente também não fez um reboot pra você. Mas aí... tipo assim, mas aí se você fizer uma pirataria, a gente vai na sua casa e bate na sua mãe. Entendeu? É assim que eles falam. Enquanto as empresas
estão tomando ele de nós. E olha que eu não tô nem falando de games esquecidos, ruins e que ninguém liga. Eu tô falando de games gigantes, influentes e muito bons que hoje em dia a gente só consegue ter acesso a eles porque alguém resolveu craquear e disponibilizar eles para download. Para vocês entenderem do que eu tô falando, eu vou dar um exemplo mais específico possível de uma situação que rolou comigo há muito pouco tempo. Eu tô nesse exato momento produzindo um vídeo sobre Need for Speed Underground 2. Esse jogo simplesmente marcou a sexta geração de consoles. Para muitos, inclusive eu, até hoje é um dos melhores, se não o melhor Need for Speed. Sendo que na época de lançamento dele, lá em 2004, ele vendeu mais de 11 milhões de cópias. Não só isso, mas esse jogo recebeu ports para uma cacetada de plataformas. Tem versão dele até para Game Boy Advance. Sim, o GBA roda o jogo gritando de dor e pedindo para você acabar com o sofrimento dele. Mas o que importa é que tá rodando. Tira que eu vou cagar, tira! Enfim, sabendo o quão prestigiado esse jogo é, eu fui com a maior naturalidade do mundo procurar ele pra comprar na Steam. E eu não achei. Eu pensei, beleza, é um game da EA, deve estar disponível na loja da EA. Pra minha surpresa, um dos maiores sucessos da história da empresa não é oferecido por ela, porque esse game nunca recebeu uma versão digital. Need for Speed Underground 2 é basicamente um abandonware. Ou você tem cópias físicas desse game comercializadas na época, ou você só vai conseguir jogar esse jogo por meios alternativos que te fazem ouvir isso aqui. Essa música foi composta por anjos. As empresas não curtem que você mexa com a propriedade delas, independente do fato delas se importarem ou não com aquela propriedade. Tem muitos games antigos em plataformas da Nintendo, por exemplo, que ela não disponibiliza em lugar nenhum, nem sequer no seu emulador oficial. Mas volta e meia, a gente vê notícia de sites sendo fechados por justamente disponibilizarem os jogos que ela não disponibiliza de maneira oficial. Eu acho impressionante quanta força de vontade os fãs de Pokémon têm. Porque é tipo assim, a Nintendo vai lá, derruba um site, derruba o emulador, derruba tudo. No dia seguinte eles estão, opa rapaziada, foi mal, virei a noite aqui, mas o site já tá no ar, tá? Pode jogar Pokémon. Existem muitas contradições desse tipo na indústria e isso me incomoda porque nesse ponto eu acabo sendo repetitivo. Eu falei isso lá no vídeo da Steam. Mas se você é um desenvolvedor de jogos, a chance do seu game ser pirateado é sempre proporcional ao quão acessível ele tá. E se você não é um desenvolvedor de jogos, ainda dá tempo de virar um com os cursos da EBAC. Essa foi suave. Fábrica de Artes Criativas e Tecnologia. Se você sempre Mas já sonhou em passou fazer 3 parte meses do desse mercado vídeo, então de assim. desenvolvimento limitado e o link tá disponível aqui na descrição. Já faz tempo que existe uma tendência muito grande no mundo moderno, e não só no mercado de games, em que as empresas querem cada vez mais impedir que a gente de fato possua as coisas que a gente paga. O objetivo é implementar e popularizar serviços que possibilitam que a gente pague para usar as funções deles, mas nunca adquirir eles em definitivo. Eu lembro quando a Adobe introduziu uma grande mudança no seu sistema de negócios, com o lançamento da Creative Cloud lá em 2013. Esse foi o primeiro grande caso de uma empresa tirando o direito de propriedade do consumidor, que eu lembro que deu um bafafá com pessoas protestando contra essa parada. Porque a partir daqui, não foi mais possível adquirir uma key do Photoshop, do Premiere, do After Effects ou qualquer outro software que a Adobe comercializa de maneira isolada. Se você não Photoshop R$100 o mês. trabalha com design ou produção audiovisual, talvez você não saiba disso, mas todo mundo que trabalha com esses softwares Adobe e quer usar eles de maneira legítima tem que pagar uma assinatura anual para poder usar eles. E no momento que você parar de pagar, não importa por quanto tempo você já pagou, você perde acesso a todos eles. O que era um absurdo. Tem que pagar. Se você não quiser. Tudo que você não quiser pagar, você não precisa. A questão é só arcar com as consequências. Porque tem muita gente com cartão clonado depois de baixar um Photoshop, mas isso não vem ao caso. E deixou todo mundo que usava os softwares da Adobe lá em 2013 100% pistola, hoje é simplesmente visto como normal. A Adobe tá aí firme e forte, com milhões de profissionais que dependem dos softwares dela para trabalhar, pagando assinaturas e sim, eu tô incluso aí. E por mais que em algum momento isso aqui foi visto como uma novidade que pegou mal, além de muita gente já encarar esse modelo como padrão, hoje o modelo de assinatura é basicamente a galinha dos ovos de ouro. Todo mundo quer ter a sua versão de Netflix. E lembrando que se você assinou o Disney Plus, você não pode processar a Disney, porque ela vai ganhar de você em todos os casos. A partir do momento que você assinou o Disney Plus, tá lá no contrato de que cada um dos processos que você fizer contra a Disney, você automaticamente perdeu. Amaram? Quem ainda não tentou, aos poucos vai dando o braço a torcer. As pessoas
mesmo se a sua mulher morreu no parque deles, intoxicada por um alimento da comida onde ela disse que era alérgica e pediu para não colocarem. O garçom disse, não tem isso aí, pode comer. Ela comeu, morreu, e aí a Disney falou, o culpado não fui eu. Que engraçado. Pessoas não terem a propriedade real das coisas digitais é a garantia para as empresas que a gente vai continuar dando nosso dinheiro para elas constantemente. Todos os meses, durante toda a nossa vida, enquanto a gente quiser usar aquele serviço. E assim, eu tô dizendo isso, mas eu não sou de maneira alguma... E uma coisa, você não tinha nem que pagar o Disney Plus pra isso, pois o moço em questão, que no caso não foi a mulher que morreu, foi o marido dela que está processando a Disney, ele não assinou o Disney Plus, ele assinou o 1 mês gratuito do Disney Plus. E no momento que ele clicou em aceitar os termos e condições, ele já é proibido de processar a Disney em todas as suas formas, mesmo que a mulher dele esteja morta no momento. 100% por culpa da Disney, só avisando aqui. Talvez esteja na hora da gente ler realmente os termos e condições. Talvez a gente não deva mais ignorar esse tipo de coisa. Que coisa, né? Nessa parada. Acho que hoje em dia ninguém é. Eu já falei diversas vezes aqui no canal que eu acho o Game Pass um serviço bom e que tem um preço justo tendo em vista o que ele oferece. E esse talvez seja o X da questão. E isso não é um trocadilho com a plataforma Xbox. Mas o fato da gente assinar serviços por assinatura, gostar e aprovar eles, já mostra que linha, né? Não tem volta. A gente já perdeu essa guerra e dificilmente vamos conseguir voltar ao que era antes. Como somos todos loucos aqui, eu quero que vocês me permitam ir um pouco mais fundo na toca do coelho que eu tô cavando nesse vídeo. Sabem uma parada que eu acho uma grandíssima sacanagem e que pra mim não faz sentido nenhum? Matar consoles digitais. Essa aqui é a loja digital do PlayStation 3 em 2024, em toda a sua glória. Aqui nós temos categorias maravilhosas como o melhor de Sonic, o melhor de 2K, o melhor de Sonic, o melhor de 2K, o melhor do 71,50? Nossa, que sim. jeito estranho de escrever Nero. O pior de tudo é que não tem nenhum jogo por 71,50 dentro da categoria melhor do 71,50. A loja tá toda bugada, abandonada e com os preços malucos, exorbitantes e que fazem parecer que você não deveria mais estar aqui. Aí eu pergunto pra vocês, por quê? A resposta mais simples é, Tucas, este console já tem 18 anos. Sim, é verdade, ele tem mais de 18 anos, mas ele ainda tá funcionando. Sabe o que também tem mais de 18 anos e ainda tá funcionando? A sua mãe. Que isso, não precisa ser assim, Tucas. Qual foi? Acho que eu não vou usar isso. Enfim, se eu seguir usando e cuidando do meu PlayStation 3 como eu cuidei dele até agora, ele provavelmente vai seguir funcionando quando tiver, sei lá, uns 30 anos. O que significa que tudo que já foi feito para esse console roda nele e já foi vendido na sua loja digital vai seguir rodando daqui 30 anos. Então por que eu tenho que achar normal matar uma parada que segue funcionando, destruindo toda a função histórica e de preservação do número absurdo de games que foram criados para ele? Bom, é óbvio que é para deixar a parada inútil. E para você seguir tendo acesso aos games e consoles que as empresas decidem que você deve ter. A pior coisa pra mim nesse cenário do fim das lojas e o suporte como um todo dos consoles digitais é que a mídia digital, quando surgiu, justamente chegou com essa banca de que agora nada mais se perde, o digital dura pra sempre, o acesso disso aqui na nuvem jamais vai ser prejudicado. Aí corta a cena e a gente vê notícias de milhares de games exclusivos que só existem nessas lojas se tornando inacessíveis com o fechamento delas. Já rolou com o Nintendo Wii, com o DS, 3DS, o Wii U, PSP e em breve vai rolar com o PS Vita, o Play 3 e o Sim, o CPF, o CNPJ, o IPVA, assim, todos esses consoles. 360. E eu sei que esse lance aplicado nos consoles é meio diferente, mas cara, é um lance de princípio, saca? Quando eu comprei o meu Play 5, ele não vinha com uma data de validade avisando quando a loja dele ia acabar morrendo com tudo que tem dentro dela. Consoles são diferentes de outros sistemas porque as coisas que foram feitas pra rodar neles, quando rodam uma vez, como eu falei, vão rodar pra sempre. É o exemplo que eu dei do Stanley Cup. Ao contrário de smartphones, esses dispositivos não vão ficar defasados para rodar o que já foi criado para eles. A evolução do sistema é controlado pela própria empresa. E a gente, como consumidor, comprou esses videogames e os jogos que rodam neles. Quem deveria decidir quando eles deixam de ser úteis e o conteúdo feito para eles deixa de ter valor é a gente. E no cenário atual, ter um console digital que já pode se enquadrar como antigo, tendo as suas funções desativadas, faz parecer até que você está sendo punido por ter cuidado e mantido um videogame por tanto tempo
e com tanto carinho. E beleza, antes de você ir pegar em armas e a gente começar juntos a revolução gamernista, eu quero dizer que eu tô analisando tudo isso aqui de um cenário utópico. Eu não faço a menor ideia do custo envolvido para manter os servidores dessas lojas e os games que tem nelas funcionando, mas eu imagino que não deva ser troco de bala. No fim das contas, eu acabo... Eu não acho que deva ser o casca de bala, mas eu também não acho que as empresas em questões que são bizilionárias não consigam arcar com esses custos. aceitando o fato de que elas têm que acabar. É como as coisas já estão configuradas. Só que isso não impede nem um pouco de ficar chateado. É humano querer adiar o fim. Se comprar não é possuir, piratear não é roubar. Essa é uma das chamadas mais fodas que eu já li na IGN, e eu tiro meu chapéu pra pessoa que escreveu. Pode ser que a deleção de The Crew, por ser um jogo recente e que nasceu, digamos assim, numa geração ainda moderna, tenha feito barulho suficiente pra iniciar uma fagulha. Uma petição online que pede pro parlamento britânico criar uma proposta de lei que garanta que os jogos adquiridos sempre tenham um suporte que dê acesso ao game pelos seus compradores, atingiu o número de assinaturas mínimas necessárias pro parlamento responder a solicitação. Eu queria só abrir um parênteses rapidinho, que essa música do Undertale realmente me enche de determinação. Eu não consigo descrever de outro jeito. Eu acho incrível que sempre que começa a tocar essa música eu fico, nossa, vambora. Eu posso fazer tudo o que eu quiser agora. Como eu disse, essa pode ser uma fagulha, tal qual a polêmica das loot boxes alguns anos atrás, e chamou a atenção de autoridades e desenvolvedoras que, pelo menos, deram uma freada em comportamentos que estavam desagradando os consumidores. Então, quem sabe um dia, bem lá na frente, a gente se lembre que The Crew morreu, mas virou mártir de uma causa que garantiu o nosso direito de propriedade digital total dos nossos games. Ou quem sabe, isso não vai dar em nada. E vai só seguir piorando. Só o tempo dirá, mas do jeito que as coisas estão indo, eu tendo a esperar pelo pior. O que você acha? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários. Eu acho que gamer é meio preguiçoso demais pra fazer barulho suficiente pra alguma loja escutar, porque querendo ou não, quantos anos faz que estamos fazendo barulho assim, ô Pokémon, bora traduzir os jogos pra mais de uma língua? Que tal? A gente, aqui do Brasil, brasileiros, a gente gosta de Pokémon, será que você pode fazer... Português é uma língua falada por vários países além do Brasil, não sei se você sabe. Aí eles falaram assim, absolutamente nada eles falaram, e aí a gente continua comprando, então assim, não sei, né? Os apoiadores do canal que estão aparecendo graciosamente nessa telinha aqui do lado. E lembrar você que tá assistindo que quando eu atingir 200 apoiadores lá na minha campanha do Apoia-se, eu vou sortear R$450 em gift cards de qualquer plataforma da sua preferência. Então, pra você não possuir nada. Concorra. O link da campanha também tá aqui na descrição. Aqui quem fala é o Tucas. Taca o pau em plataforma e fala assim, não, mas agora você tem R$450. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau. Bom vídeo. Foi irado.